Sejam bem-vindos, porque a partir de agora estamos com o quarto programa da temporada número 2, São Paulo, do CipaCast. Sejam todos muito bem-vindos. Já tivemos nessa temporada, no dia 16, Josemar Querino, no dia 23, Carlos Serrano, dia 16, Josemar Querino, no dia 30, Kleber Cândido e hoje, Jorge Trindade. A gente vai bater um papo muito legal aqui, tá? Para que você possa estar compartilhando com a gente informações. E hoje a gente vai fazer um comparativo. Como era o profissional, como está o profissional e como devemos ser um profissional futuro, né? De buscar. E aqui quem vos fala é PJ Paulo Júnior e vamos trazer o nosso lema de hoje. Somos todos anjos de uma asa só. E só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Esse é o nosso lema, porque a gente está unindo energia, unindo força, para que a gente possa estar levando conteúdo de valor para vocês. Gratidão a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado. Curte aqui embaixo, tá? Aqui é o PJ Show, esse é o nosso YouTube, tá? Tem também o nosso Instagram. O Instagram aí do PJ, Instagram do @PJ Show, tá? E muita coisa bacana vai rolar para vocês no dia de hoje. Hoje, meu amigo, minha amiga, hoje é dia 6 de fevereiro e estamos aí às 8 horas e pouco, né, da noite, né? Para a gente poder trazer conteúdo de valor para vocês. Conteúdo que você vai ter de forma gratuita nesse momento aqui do nosso podcast do CipaCast. Os nossos apoiadores, vamos lá com o pessoal que está nos apoiando no dia de hoje. Azevedo da TST Online, o nosso amigo Edmar Ciclope da Ierplan, o pessoal da Marfiluvas, Henrique, Marcelo, todo o pessoal, o pessoal também da On Safety, Renan e toda a galera aí, aquele abraço. Machado Assessoria, aquele abraço aí do Mato Grosso. César, nosso amigo Kleber, né? E o pessoal da EHS, Consultoria e Treinamento, e também o pessoal da Solusolda. Tá com a gente também o Instituto Quirino e também o Grupo Quirino, dando todo o suporte técnico para que a evolução desse programa, que essa temporada dos Mochileiros da Prevenção, tenha levado para vocês. Lembrando que a gente vai estar com um projeto de viajar o Brasil inteiro, cada temporada num estado aí. Já estivemos em Minas Gerais, tá? Entra lá no playlist que com certeza tem muita coisa boa. E aqui do meu lado tenho ele, convidado, parceiro do ramo da segurança do trabalho, né? E eu queria que ele fizesse uma breve explanação. Jorge Trindade, como você está, meu amigo? Muito obrigado PJ pelo convite. Me senti muito honrado, né, por esse convite dos mochileiros, né, esse projeto do CipaCast, do PJ Show. Eu tenho certeza, eu acredito muito nessa sinergia que tem que ter entre os profissionais da área de segurança. Inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Qual que é a visão do profissional do futuro. Logo quando você me contactou, de cara eu já sabia que esse era o papo que a gente tinha que trazer para cá, para reverberar, né, para todos os profissionais, porque são muros que precisam ser derrubados, né? O profissional da área de segurança ele precisa entender que quando ele estende a mão para um parceiro da profissão, ele está também se erguendo, né? Então tudo faz parte de uma mesma engrenagem e é isso que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Trindade, né? Sou profissional da área de segurança, hoje estou à frente do Grupo Diretiva, né? Que é uma empresa voltada para a segurança do trabalho e também da EtSalut, que é voltada na área de saúde ocupacional. A gente tem alguns projetos em comuns aí dentro da área, mas como eu sempre falo, a gente precisa realmente trazer essa quebra de paradigma, né? Todos juntos somos muito mais fortes e é essa, eu acho que é a tônica desse nosso podcast de hoje, né? A gente entender que a melhor maneira da gente multiplicar as nossas potencialidades é exatamente dividindo aquilo que a gente sabe. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Muito bacana. Lembrando que o nosso lema é juntar as asas. A asa do Jorge com a asa do PJ. Estamos trazendo informações de segurança para o pessoal que está em casa. Lembrando que você que está aí pode comentar, pode curtir. Olha, vamos fazer o seguinte, copia o link dessa live, tá? Manda no grupo de WhatsApp para o pessoal nos prestigiar aqui, para receber informações e somar, né? O CipaCast
é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho para o pai de família, para a mãe de família, para o profissional da área de segurança. Tem muita coisa para agregar dentro desse bate-papo. Jorge Trindade, décadas de 90 tínhamos um profissional, 2023 temos um outro perfil de profissional. Perfeito. E na época tínhamos lá aquele profissional que fazia o curso de técnico de segurança, né? E esse profissional ele ia para o chão de fábrica, ou ia para o canteiro de obra, ou ia para uma fazenda, ou no horto florestal, e ia executar seu trabalho. Hoje, com e-social, com tecnologia, com tudo isso, temos um outro perfil. O cara que tem que saber a tecnologia, o cara que tem que saber se posicionar, o cara que tem que saber falar em público, o cara que tem que fazer um bom treinamento, né? Então a gente tem várias outras exigências. Eu estava até contando a minha história para o pessoal que aqui nos bastidores, falando até com o Jorge. Eu fiz técnico de segurança, depois eu fiz técnico em meio ambiente, depois eu fiz engenharia mecânica, depois eu fiz engenharia de segurança. Agora virou o profissional da área de segurança. Não, depois eu fui fazer teatro, depois eu fui fazer música, depois eu fui fazer curso de ventriloquia, fui fazer curso de palestrante, vou ter que fazer curso de jornalismo, então fiz curso de radialismo, enfim. Então a gente precisa um pouco, às vezes, dar uma alterada, porque dependendo da área que você busca, você vai trabalhar com e-social, você tem que ser um cara muito bom na tecnologia. No computador, no Excel, algo nesse sentido. Você vai ser um palestrante, você tem que ser um cara que saiba fazer um bom PowerPoint, um bom vídeo, uma boa edição. E aí? O que você recomenda? Bom, legal. Muito bacana. E você tocou um ponto, acho que é um pivô central, né? Essa questão da pluralidade da profissão da segurança do trabalho. O profissional de segurança, primeiramente, ele precisa entender, né, que ele trabalha dentro de uma disciplina que ele requer várias gamas de informações, conhecimentos, e não dá para ser bom em tudo, né? É o que eu falo, né? Não dá para ser aquele profissional pato, porque você acaba não voando bem, não nadando bem e não andando bem. Então, primeiramente, o profissional ele precisa buscar essa sua identidade, né? Mas falando lá de trás, né, e a gente fazendo uma analogia com que tudo vem, né, o que veio acontecendo de lá para cá até então e com todas essas mudanças, não dá para esquecer do meu início, do meu começo, né? Que foi exatamente final de 90, começo de 2000, e até eu comento isso no meu podcast, o SeguraCast, para quem quiser ir lá, né, conhecer. Eu falo nos primeiros episódios exatamente sobre a minha trajetória de vida profissional, né? Então eu divido a segurança do trabalho em dois grandes blocos desde então, quando eu comecei a entender o que é segurança do trabalho. A segurança do desbravador, que é aquela segurança do trabalho de quem começou lá na década de 80, 90, 2000, né? E o atual profissional de segurança, que é exatamente a visão do futuro, né? Então, hoje a gente teve várias mudanças que remeteu ao profissional de segurança ele modelar um perfil diferente. E essa modelagem desse perfil diferente é exatamente extremamente necessário, e isso impacta diretamente nos rendimentos até do profissional. O profissional mais bem pago são aqueles que entenderam essas mudanças e remodelaram o seu perfil, né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, né, fazendo um parênteses aí, quando eu comecei, cheio de ideologia, né, a gente vai lá para o curso técnico em segurança do trabalho e aprende tudo aquilo, a gente sai achando que a gente vai ser a rota, né, dentro da empresa, né, cheio de ideologia, que vai chegar, que vai acontecer, que segurança é assim mesmo e tem que ser daquela forma. Eu lembro que o primeiro estágio, em 99, né, quando eu consegui o primeiro trabalho na área, era dentro de uma empresa de papel celulose. E eu cheguei lá eu querendo entender, né, como que eram os processos e tudo mais. Eu sempre fui um profissional, uma pessoa primeiramente muito curiosa, né, entender como as coisas acontecem, e eu reverberei e trouxe isso para o meu campo profissional. Então, dentro disso, eu cheguei na empresa o primeiro dia e eu queria saber onde estavam os profissionais. E eles falaram, não, o pessoal está em campo, eles estão cortando eucalipto, porque esse eucalipto é o que vai virar uma folha de papel.
Ah, maravilha, então onde é que tá? Ah, tá naquele morro. o engenheiro olhou para mim e falou, tá naquele morro lá. Eu falei, então eu vou lá. Ele falou, não, mas nunca ninguém foi lá, né? Nenhum profissional foi lá, você vai é longe, parece que é perto, mas é muito longe. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, né, cheio daquela ideologia, né, de que tudo tem que ser certo, usar o equipamento de segurança, respeitar as normas e tudo mais, cheguei lá, o pessoal de cueca, um calor, um verão, divisa de Rio e Minas e São Paulo, né, bem no triângulo ali, e o pessoal de cueca lá cortando com motosserra, machado, e aí foi o primeiro choque de realidade, né, foi quando eu falei assim, poxa vida, né, será que é assim mesmo? E eu comecei a querer comunicar com aqueles profissionais que estavam ali, né? E eles foram extremamente reativos, né? Você entendeu porque ninguém ia lá, né? Eu entendi porque ninguém ia lá. E aí, extremamente reativos à comunicação, né? Eram empreiteiros que prestavam serviço, uma comunicação não fluiu. E naquele momento foi quando eu estaquei a minha primeira bandeira. Eu falei, eu preciso entender a realidade. Eu saí cheio de teoria, e eu preciso entender a realidade. E aí foi passando o tempo, trabalhei dentro da indústria de siderúrgica, mineração, e aí fui desenvolvendo, até que eu cheguei, né, ao momento atual. Mas com toda essa trajetória, PJ, eu notei que algumas coisas mudaram, né, daquele tempo para lá até hoje, né? Como eu falei, é um divisor de águas que eu vejo o profissional do passado, né, que é o profissional desbravador, e o profissional atual, que é aquele profissional que tem que ser mais polido. O profissional do período desbravador, que eu coloco aí até 2010, é aquele profissional que às vezes ele precisava se indispor, se colocar, às vezes, em risco o seu cargo para poder fazer com que a segurança se aplicasse. Tá? Essa é minha ótica, posso estar errado, mas essa é a ótica do George dentro das minhas experiências. Então, o pessoal que estiver contra o George, olha, comenta aqui embaixo. Sim, comenta aqui embaixo. Comente aqui embaixo, ó. Que aí a gente vai se alinhar. Aqui não tem certo e não tem errado. Aqui a gente está com a ideia de poder conduzir um bate-papo, uma visão do Jorge, uma visão do PJ, uma visão do telespectador, pessoal que está em casa. Perfeito. E aí, com isso, né, eu conquistei muitas amizades, apesar do meu jeito, às vezes até truculento de ser, vamos chamar assim, porque eu me posicionava de uma maneira com muita energia, né, respeitosamente, mas com muita energia, porque eu tinha aquela ideologia, eu acreditava que a segurança realmente poderia ser feita. E aí, com isso tudo, sempre sendo o mais leal possível, né? Ou seja, você era um cara carrasco? Não. Não, carrasco não, nunca fui, até mesmo porque eu entendia... Porque tinha um perfil de muitos dos profissionais ter o perfil militar, né? O cara que se posicionava de forma agressiva, o cara que, olha, se você não for, vou te tirar para dentro, para fora, vou te escoltar para fora da empresa, você nunca mais vai pisar nessa empresa, né? Tinha esse nível. É o período desbravador. Sim. É o profissional. Esse profissional hoje, aí eu faço uma pergunta para você que está aí nos ouvindo. Esse profissional hoje se encaixa dentro de qualquer empresa? Não. Ainda existe esse tipo de profissional? Existe. Só que geralmente são aqueles profissionais menos remunerados. Sim. Que cada vez mais... É o boi de piranha, né? Exatamente. E cada vez mais está perdendo espaço no mercado. Então, o profissional atual, ele precisou passar por todo esse processo e não adiantava ser diferente naquele período. É exatamente essa mensagem que eu quero deixar dentro desse programa, dentro desse nosso bate-papo, né? Que você precisa estar muito antenado às nuances do mercado, às nuances do comportamento daquela sociedade que você está convivendo, porque senão você começa a ficar às margens dela. E aí um profissional que fica às margens geralmente é o que vai comer de sobras, Entendi. que vai viver de sobras. Sim. Então o profissional do futuro, né, é exatamente esse profissional que teve que passar por esse período e veio se remodelando. É como se fosse uma pedra que vem descendo num riacho, né? Ela vem toda quadradona e lá no final do riacho é uma pedrinha bonitinha, redondinha. Sim. Então, esse profissional que conseguiu passar por essa trajetória e hoje ele é pedra polida, é aquele profissional que ele vai se dar bem daqui para frente. E o cara que está começando agora?
Tá, vamos lá. Porque esse cara que está começando agora não passou por esse rio e virou pedra polida. Eu acho que, assim, na minha concepção, eu posso estar muito enganado e o pessoal estiver em casa também me corrija se eu estiver errado, tá? Fique muito à vontade nisso, porque aqui não é um monólogo, aqui é um bate-papo entre amigos e o pessoal que está em casa aqui compartilhando experiência com a gente. Eu acho que o modelar, o lapidar as pedras hoje, eu acho que as escolas poderiam fazer um bom princípio desse trabalho com as pessoas, às vezes, os experientes professores, os experientes didáticos, né? Para que eles possam já colocar o cara no mercado. Não digo que na escola vai ensinar o cara a trabalhar, não. Pelo menos eu fiz engenharia de segurança, fiz técnico de segurança, são 2 cursos, um sequencial ao outro, que com perfis totalmente diferentes. Um na nível mais operacional, outro nível mais de gestão, mas que me ajudou bastante. E aí, essa questão? Perfeito. Você tocou novamente no ponto certo. Tá. É exatamente isso aí, PJ. Esse profissional que está hoje começando, né? Porque teve aquele que passou por essa trajetória, conseguiu se lapidar ou não, sim, né? Ou ele está bebendo água limpa ou ele está bebendo água suja. Sim. Aí vai de profissional para profissional. Sim. Mas existem aqueles que estão se ingressando agora, né? Qual que é o principal perfil? E aí eu falo porque eu sou educador também, né? Eu fui professor, né? Antes de entrar na área de segurança, eu fui professor de 1ª a 4ª série e tal, então faz parte. Você fez magistério? Fiz magistério. Cara, eu fiz magistério também, cara, no Carlos Gomes, velho. O antigo magistério no interior do Rio de Janeiro, que eu sou de lá, sou de Resende, né? Sou de Resende, sou de uma cidadezinha que é distrito de Resende, né? Que chama Engenheiro Passos. Tá. Fica bem na divisa, né? E eu fiz magistério lá. Foi a primeira turma, muito bacana. Em 95, na 97 foi quando eu formei. 94, na verdade, em 97. Legal, cara. E aí eu fui ser professor e tudo. Aquilo me ajudou muito, porque era um cara muito tímido, né? Não me expressava muito bem. E o magistério fez parte totalmente dessa minha trajetória hoje, né? Talvez se eu não tivesse passado pelo magistério, hoje eu não seria o George, da maneira que o George é hoje, né? Talvez eu teria para uma outra linha de pensamento, né? Para uma outra linha dentro da área de segurança, inclusive, mas me portando de uma maneira diferente, me posicionando de uma maneira diferente dentro dessa área. E é interessante, Jorge, essa sua experiência, porque a gente tem aluno que é totalmente desenvolvido, que quer fazer e acontecer. Tem um cara que fala, meu pai colocou eu nesse curso aqui para me ocupar minha mente fazendo o curso. Então tem... E ser hoje eu acho que um educador, um professor ou um mestre, ele tem que ser... Ele tem que, cara, ser um agente motivacional, cara. Sim. Dizer da importância de ter, mostrar. Às vezes, da forma que um professor conduz as suas aulas, faz que o cara desista. Fala, não, isso não é para mim. É um papo até um pouco, vamos dizer assim, que vai longe, é muito profundo, né? Sim. Porque eu entendo que o educador ele tem que ser uma alavanca. Vixe. Pronto. O método de educação precisa ser modernizado. Isso é um fato e ponto, né? É o que a gente busca trazer para dentro da nossa andragogia, né? De ensinar pessoas adultas. Você falou uma palavra importante que muitos aí, olha, pessoal, vamos pesquisar aí no Google, tá? Andragogia. E comenta aqui, o Jorge não vai falar, andragogia. Comenta aqui embaixo, tá? O que é andragogia, qual a importância dessa andragogia. Continua fazendo favor. Maravilha. Então, respondendo a sua pergunta, né? Que a gente deu uma passada aí, mais todo dentro do ensejo, mas falando do profissional, né? Que está começando hoje. A gente tem alguns problemas que eu enxergo, o George aqui enxerga como problema. Primeiro, quem são os professores que estão formando? Quem são essas alavancas atualmente? Será que é aquele professor que ainda é do período desbravador? Ou ele passou por esse processo de lapidação e está formando profissionais já ajustados para um novo perfil do profissional da área de segurança? Sim. Isso é totalmente importante. Então, assim, as escolas, eu entendo, as universidades, as escolas técnicas, elas precisam e muito ter um filtro importante para poder escolher esses profissionais, inclusive, né? Por exemplo, se você vai falar de NR12 dentro de uma área da segurança, que é uma área que está em muita evidência atualmente, você precisa
ter métodos tangíveis, né? Você não vai ficar muito floreando, você não vai precisar, por exemplo, criar ferramentas para aquele profissional que ele consiga ter um bom relacionamento profissional com outras pessoas, que ele faça gestão de pessoas, né? De comportamentos e tudo mais. Você precisa de um cara analítico. Então, isso é um perfil de um profissional. Então, se eu tenho lá um professor, de repente, que ele é um ótimo professor, mas ele não tem esse perfil analítico, provavelmente a alavanca que ele vai gerar naquele futuro profissional não vai ser muito legal. Ou, de repente, não vai ser muito significativa. Ou, de repente, pode até ser, porque às vezes ele deixou uma lacuna tão grande que aquele profissional, por ser aquele aluno, por ser interessado, ele vai procurar estudar mais, entender mais sobre aquele assunto, porque o professor deixou uma lacuna. Então, são interrogações que precisam existir, sim, mas é lógico, é dado e fato, se você tem um perfil de um profissional que está dando uma aula alinhado com a matéria que ele está aplicando, isso é muito importante. Sim. Porque senão você vai formar, de repente, um profissional hoje para o mercado que ele ainda está na época do desbravador. E aí o mercado vai o quê? Vai se fechar. Eu falo isso porque eu tenho uma relação muito grande e até o podcast me proporcionou isso, né? Que o nosso projeto do podcast está totalmente desvinculado da minha pessoa jurídica, ele está totalmente pessoa física, né? É uma ideia de gerar um portal de comunicação com outros profissionais e a gente se comunica muito. E o que eu vejo, tem muito profissional hoje que está saindo para o mercado que aí está com um perfil modelado da pedra bruta ainda, sim, que ele está lá ainda naquele perfil do desbravador. E o mercado não vai aderir a esse profissional. E quando aderir, vai ser o boi de piranha, sim, vai ser aquele que vai, né, ter os menores salários. É lógico que todo mundo tem um começo. Existem projetos, por exemplo, o Quirino com o Caipe, né, ele vai inclusive ser entrevistado. Ele né? foi entrevistado, é verdade. Ele está no primeiro episódio de estreia. No primeiro episódio de estreia. Se você não viu, vai lá, volta lá, assiste esse episódio, porque é fantástico, né? Ele vai falar aí de algumas alavancas importantíssimas para aquele profissional que quer ser o comunicador, por exemplo. Sim. Né? Agora, dependendo da área que você trabalha, como você citou, do e-social, você precisa conhecer de tecnologia, mas você precisa também ter um bom entendimento normativo. Porque não é difícil a gente encontrar, por exemplo, um profissional que ele mistura as estações. E mistura, por exemplo, que é aspecto previdenciário com trabalhista, faz uma miscelânea e na hora dele jogar essas informações para dentro do e-social... Que é 82 ou 84. Que é o que vai receber lá a informação e aquela informação é o que vai ser auditada dentro dos parâmetros do e-social, ele pode estar cometendo um erro. Então, ele precisa ter, sim, esse conhecimento, esse estreitamento com tecnologia, mas é importantíssimo ele ter um conhecimento sólido nos aspectos trabalhistas e previdenciários. Ele precisa saber disso. Então, muito vai do perfil, né? O profissional do futuro, eu vejo que ele é aquele profissional que ele precisa, primeiramente, enxergar qual é a identidade dele. Se ele vai querer ser um instrutor de treinamentos, se ele vai querer ser o cara que vai ficar por trás de um sistema alimentando um banco de dados para gerar o e-social, se ele vai querer ser aquele profissional, de repente, que vai mais para áreas humanas, né? Que vai estar mais ligado, às vezes, com recursos humanos, que vai fazer um programa de comportamental dentro de uma empresa. Mais a psicologia, né? Parte mais voltada à psicologia, à sociologia do trabalho, né? Então, você precisa primeiro enxergar essa identidade dentro de você. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa área mais voltada a relações humanas, né? Mas eu sou um cara extremamente analítico. Tá. Então, assim, qual que é o meu posicionamento? O meu posicionamento foi exatamente de tocar o meu negócio e gerenciar pessoas que têm um perfil melhor para cada coisa, para que se coloque da melhor maneira dentro daquele negócio. Por quê? Esse era um grande problema quando eu era profissional. Eu começava a me sentir limitado. Então, às vezes, eu estava cuidando de determinadas pastas e aquela determinada pasta, para mim, se tornava algo fadigante. Por quê? Eu tinha uma visão, às vezes, um pouco mais ampla, que eu gostaria de trabalhar outras áreas, só que limitava dentro do meu perfil ali profissional que a empresa queria. Então, eu falei, chegou a hora de eu queimar então minha ponte do seletista
eu não quero ser mais seletista, eu vou ser agora empreender, vou ser um profissional que vai empreender. E aí foi quando começou tudo. Muito bom. Pessoal, e aí, tá fazendo sentido para vocês esse bate-papo? Você acha que existe uma diferença do antes e do depois? Você que está na área há muitos anos, a você que está começando sua carreira, ou você que está estudando, está fazendo sentido para vocês? Gente, ó, segue nós aqui, ó, Instagram, @PJShow, o nosso amigo Jorge Trindade, coloca o Instagram do Jorge também aqui na tela, esse é o YouTube do PJ Show, tá? Lá, o Instagram do Grupo Diretiva.sso, aqui é o Instagram do nosso amigo Jorge Trindade, e esse é um bate-papo entre amigos. E a gente está falando aqui da importância, da importância de mudança, gente. De sair da caixa, de fazer algo diferente, de melhorar o que você está fazendo. Não, eu sou o técnico de segurança policial, que tem que estar... Gente, tem como fazer com menos energia, às vezes, aplicada na sua ação de prevencionista. O importante, a receita do bolo e o resultado dessa receita é que o cara que você está lá coordenando, apoiando, gerindo, que ele volta para casa bem, volta para sua família bem, volta para o seu filho bem, volta para sua mãe bem. Isso é importante. Quando a gente vai jurar a bandeira como prevencionista, é cuidar da integridade e vida de pessoas. Essa é a nossa função como técnico, como engenheiro, como profissional da saúde e segurança do trabalho. E gratidão a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Quero agradecer mais uma vez o pessoal que está aqui, ó, na tela com a gente, o pessoal da Azevedo, TST Online, Ciclope Airplan, o pessoal da Marf Luva, o pessoal da OnSafety, o Machado Assessoria, Cesla, EHS, Solusolda, Grupo Querino, Instituto Querino, são a galera que está rodando aqui nesse telão. E os meus convidados aí, ó, aqui estamos com o Jorge Trindade, né? Já passou por mim aqui o Kleber Cândido, da Cesla, Carlos Serrano, da EHS, Josemar Quirino, do Instituto Quirino. Lembrando que na próxima semana, que é a última temporada do nosso programa, Barba Quirino, tá? A gente vai falar do poder da mulher dentro da área de saúde e segurança. A gente vai ver a visão da Bárbara, recomendações, uma visão, a ótica de uma mulher gerindo uma empresa, né? Boas práticas que ela possa estar trazendo, motivação, incentivo, né? Adesão, assumir compromisso, abraçar a causa, né? E é muito bacana estar aqui nesse estúdio do Instituto Quirino com o CIPACast, tá? Onde já fizemos uma temporada num estúdio lá em Minas Gerais com 5 convidados. Hoje estamos aqui no estado de São Paulo com mais 5 convidados, tá? Com o mochileiro da prevenção. Então vamos juntos. E tem receita do bolo para ser um bom profissional da área de saúde e segurança do trabalho? Eu acho que a câmera não cortou aqui para mim. Eu dei até uma risada quando você falou da receita do bolo, porque tem uma história muito interessante na minha vida profissional passada. Então, né? Conte, por favor, vou gosto de contar, história. Eu preciso compartilhar, que é uma história muito bacana. A gente vive hoje extremamente engessado. Você sabe muito bem disso, né? Você é atuante na área também, atuou muito tempo. A gente vive muito engessado, às vezes, com procedimentos, regras, análise de risco, permissão de trabalho. É verdade ou não é? Laudos, documentos e documentos e documentos. Tá, mas e como que está a nossa segurança tangível? Aquilo que eu consigo mensurar, aquilo que eu consigo enxergar que está acontecendo, são números que estão sendo extraídos do papel ou são números que estão sendo extraídos efetivamente dos dados e fatos do que acontece dentro da organização? Isso é uma pergunta que o profissional tem que fazer, porque o profissional ele pode ter números excelentes no papel, mas às vezes na prática as coisas não estão acontecendo tão bem, né? Nada me adianta se eu tenho uma taxa de frequência baixíssima, mas esse único acidente que aconteceu levou uma vida, um pai de família que não voltou para casa. Então o profissional ele precisa entender isso primeiramente. Empatia técnica. Né? É o que eu sempre falo, a segurança ela tem que estar atuada dentro de 3 esferas importantes e tudo que eu faço, eu penso nessas 3 esferas, esses 3 pilares. Que é, primeiro, a segurança das pessoas. Essa não tem barganha. Não existe esse negócio de segurança em primeiro lugar.
A segurança é um valor, ele tem que estar inserido, porque prioridade muda. Agora, valor não. Então, o primeiro ponto é esse. Então, segurança das pessoas. O próximo pilar é a segurança jurídica. Da maneira como você está fazendo na sua empresa. Você que é o técnico de segurança do trabalho, você que é o engenheiro de segurança do trabalho. Você está evidenciando, estão gerando os dados, fatos que comprove que a empresa ela está corroborando com uma boa atmosfera de segurança dentro da empresa, que ela está cumprindo as legislações. Essa é a segurança jurídica. E a terceira esfera, que é a esfera da segurança patrimonial. Ou seja, existem muitos acidentes sem danos físicos, mas muitos acidentes com danos materiais. Então, se a gente for buscar lá dentro das estatísticas, né, de Frank Beard, se a gente for buscar High Risk lá, a gente vai ver que existe uma correlação. Então, você vai continuar correndo atrás do rabo. Então, você precisa quebrar essa base dessa pirâmide, achatar ela para que evite que os grandes acidentes aconteçam, que são aqueles que envolvem lá a primeira esfera. Então, sempre você tem que ter essa visão, né, das três esferas. Mas aí, falando da receita de bolo, né? Falando da receita de bolo. Eu lembro que tinha um trabalho, eu trabalhava numa empresa siderúrgica e furou uma panela de aço. Para quem conhece, que é do ramo, sabe o que eu estou falando, quando fura uma panela de aço com 200 toneladas de aço dentro, líquido, né? E esse aço vazou, foi jogado num fosso de emergência, que é pensado exatamente para isso, ele caldeou e tudo mais, e aí teve que entrar uma equipe para poder remover essa panela. Então, é um trabalho extremamente complexo, extremamente de risco, que precisava ser controlado passo a passo. E o pessoal acelerando, na época eu era técnico do setor, e acelerando que precisava da PR para começar, e permissão de trabalho. E precisava ter etapas anteriores que precisavam ser checadas. A PR precisava ser feito, tudo bem, é aquela esfera do jurídico que eu falei. Mas tinha etapas antes que era pivô central de garantir a segurança de quem estaria envolvido naquele processo ou não. E aí me pressionaram tanto que eu parei o que eu estava fazendo, porque eu segui uma lógica, uma sequência de checagens, parei o que eu estava fazendo, falei, ninguém faça nada. Entrei na sala e peguei na internet uma receita de bolo e colei nas etapas do processo. O que precisava ser feito lá? As medidas de controle eram uma receita de bolo de laranja, que eu me lembro muito bem. Fui lá e colei e levei para todo mundo. Todo mundo assinou. Todo mundo assinou a PR. Todo mundo. Uma receita de bolo de laranja. Receita de bolo era a medida de controle. Aí, quando todo mundo assinou, pronto, podemos fazer o trabalho? Falei, todo mundo leu? Está ciente das medidas de controle? Vocês leram a medida de controle? Lemos? Não, estamos cientes. Falei, então, perfeito. Não vamos fazer nada até que se faça o que tem que ser feito. Aí veio o gerente, veio todo mundo, o que está acontecendo? Eu falei, leia essa PR. Aí estava lá, né? Bater clara de ovo, papapá, trigo, fermento, né? Ele falou, mas o que é isso? Você está brincando? Um negócio sério? Eu falei, não, vocês estão brincando. Existe processo que precisa ser seguido. Eu estou preocupado com a segurança tangível dessa operação, não simplesmente papel. Então, o profissional do futuro está aí. Ele precisa entender isso também, né? Ele precisa entender que papel é muito bom, mas como que está o seu resultado efetivamente no dia a dia? Porque senão é simples, você coloca um profissional de segurança para cada profissional que tem dentro da empresa, né? E ele fica lá, puxando a orelha. E não é isso. Segurança é fazer com que as pessoas façam sem que você esteja lá. Então eu tenho certeza que nas próximas operações, com base naquele choque que eu gerei, com certeza vai gerar uma alavanca para eles pensarem um pouco melhor antes de começar, né, as coisas. E minimamente ler. Então, está aí um exemplo, por isso que eu dei risada. Legal, rapaz. Eu vou usar essa sua receita de bolo aí nos meus convencimentos de fábrica. Muito legal. Gostei da ideia. E deixa eu tirar uma dúvida contigo, Jorge Trindade. Hoje, o profissional que sai de uma instituição, de uma escola técnica, ele sai preparado tecnicamente para poder conduzir uma obra, uma empresa, pessoas e muito mais? Como que você vê hoje o estudo para os nossos
para os nossos futuros técnicos de segurança, os atuais estudantes de segurança? Certo. PJ, não é assim, eu vejo que não muda muitas coisas do nosso tempo, do tempo do desbravador, né? Tudo faz parte de um processo. É uma trilha de conhecimento que você tem que ser adquirida. É difícil você falar que o profissional ele saiu de um curso técnico, ele vai estar preparado, porque ele vai ter que vivenciar algumas coisas. Ele vai ter que sentir o doce de algumas coisas, o amargo de outras, e aquilo fazer um balanço ali e ele chegar ao ponto que ele entende ser o ponto que é o perfil dele de atuação. Legal. Né? Só que dentro desse ponto de perfil de atuação, existe uma coisa importante que se chama conhecimento e prática. Sem prática, eu posso ter, às vezes, um grande conhecimento, mas se eu não aplico isso na prática, eu não consigo chegar a esse ponto do doce ou do amargo. E as empresas, mas não estão dando oportunidade, Jorge. Às vezes os caras... Um exemplo, quando eu me formei técnico de segurança, eu tive a feliz oportunidade de fazer o meu estudo de caso de ergonomia dentro de uma ensacadeira de cimento. Foi um momento que eu presenciei as dificuldades de fadiga, de cansaço, de movimento, de alteração, como eu tive também a facilidade e a oportunidade de, antes de ser técnico de segurança, ter sido auxiliar de segurança. Porque quando eu entrei na área de técnico de segurança, eu já tinha pelo menos 1 ano de experiência. Me ajudou, nossa, de uma tal forma, mas foi uma oportunidade que eu acho que hoje as empresas não têm dado. Porque realmente a escola pode ser a melhor instituição, pode ter os melhores professores, com as melhores entregas, mas o calor do fogo, o ruído gerado, você vê uma pilha sendo armazenada, isso te familiariza a teoria com a prática. Mas e aí, como podemos ajudar, colaborar para dar oportunidade para as pessoas? Essa história é antiga, né? Essa história de que falta vaga para o profissional de segurança é uma coisa que vem do nosso tempo, sim, antes dele até, né? O que eu sempre falo, e aí existe alguns movimentos, eu não sou contra isso, né? Mas alguns movimentos, não, o profissional de segurança está perdendo espaço, não, que se terceirizar, aí as empresas que não vão ter mais técnico de segurança, não vai ter mais engenheiro de segurança, eu já vejo de outra forma. Eu entendo que o profissional de segurança, primeiro ponto, o profissional do futuro, primeiro ponto, ele precisa entender, né, que ele tem que ser visto como um valor dentro da empresa. Por que uma empresa contrata um engenheiro mecânico? Por que ela contrata um contador? Por que ela contrata um funcionário do RH? Não existe lá uma NR que fala que tem que ter X contadores para tantos funcionários. Ela contrata por uma necessidade. Para resolver dar uma solução, né? Resolver uma dor. Ele precisa daquele profissional com aquele know-how, com aquela experiência, com aquele conhecimento para resolver determinados problemas que a empresa precisa resolver para que ela tenha a performance que ela deseja ter, que é lucro. O resumo de tudo é lucro. Ninguém nenhum empresário, nenhum investidor... É hipocrisia, né, falar que o cara está ali para fazer amor no pessoal. Não, é para ter lucro. É para ter lucro. Então, hoje, o profissional de segurança ele precisa entender que existem várias ciências que ele precisa estudar. Ele precisa entender que a mão de obra dele, o conhecimento dele pode evitar com que a empresa tenha desperdícios ou tenha saída, um ralo aberto que vai onerar muito essa empresa. Vou dar um exemplo para você, né? A gente está falando de e-social, a gente já citou o e-social aqui. Vamos imaginar que o profissional ele faça uma análise errada, né, de um cargo onde você tem 100 profissionais dentro daquele cargo, que ele precisa ter um recolhimento de uma alíquota diferenciada. Ele tem um ensejador previdenciário ali. De 0,6 a um 0,9. Ele está lá exposto a 86 decibéis de ruído, que para a legislação trabalhista o protetor auricular atenuou, maravilha, só que para o previdenciário não. Acima de 85 tem um ensejador previdenciário. E aí muda a alíquota de arrecadação. Imagina uma empresa dessa com 5 anos recolhendo errado e aí passou na malha do e-social. Vem aqui, tem alguma coisa errada, você está recolhendo errado. Vamos rever os últimos 5 anos. Qual que é o custo disso?
Então, o profissional, ele precisa entender. Eu estou dando esse exemplo, mas a gente pode mensurar outras coisas. Aquilo que eu falei, segurança tem que ser tangível. E dentro dessa mensuração, tem que estar exatamente os parâmetros que vão ser os parâmetros de convencimento, de entendimento que aquele profissional do futuro vai fazer a diferença para a sua empresa, vai garantir que você tenha maiores margens, vai garantir com que você tenha lucro, vai garantir com que você evite desperdício, né? Então, quais são essas métricas? Rotatividade, questão de indicadores de treinamento versus redução de acidentes, número de cálculo com um acidente. Eu lembro que logo quando eu comecei a área, eu fiz uma planilha em Excel, eu fui aprender Excel para fazer uma planilha. Eu queria calcular todos os custos de um acidente. Aí eu peguei uma literatura lá, tal, e fui vendo, montei uma planilha, porque quando acontecia um acidente, eu calculava tudo aquilo, depois eu mostrava, falava, ó os custos indiretos que a gente está tendo. É isso? Não, a taxa de frequência e gravidade. Tá. Sim, por 1 milhão, né? Mas eu criei vários indexadores que eu lançava dentro dessa planilha para depois eu mostrar para o meu chefe e meu chefe mostrar para a gerência, ó, teve X de gasto. E aí começou a internalizar isso nas apresentações de acidente. Então, toda apresentação de acidente falava o custo direto e o custo indireto que teve aquele acidente. Para começar a ter essa visão que a segurança ela tem um papel que vai muito além de atender NR4. Sim. Ela tem um papel fundamental dentro de uma organização que está, inclusive, interligado com o controle de perdas. Que está totalmente interligado com o controle de perdas, né? Eu fui fazer engenharia de produção e aí na engenharia de produção eu comecei a entender algumas coisas, né? Que até então meu conhecimento era raso e aí eu fui entender um pouco de maneira mais profunda na engenharia de produção. Eu falei, puxa vida, olha, quanta coisa aqui que eu tinha uma visão superficial e olha agora o que eu estou vendo, está concretizando. Então, o profissional do futuro ele precisa isso, né? Ele precisa estar antenado que não é uma NR4 que tem que garantir o emprego dele. Tem que garantir o emprego dele é o valor que ele pode agregar para uma empresa, como qualquer outro profissional. Qualquer outro profissional. Uma dica. Você quer uma dica? O que eu posso fazer de diferente? Eu, por exemplo, eu gostava de ler muito. Então, como eu trabalhava viajando muito, eu acompanhava projetos de expansão dentro de uma companhia de mineração. Eu não vou falar o nome aqui, né? Mas é uma grande companhia de mineradora que era uma estatal e agora é privada. Então, acho que não vou citar o nome. E aí, o que eu fazia? Como eu deslocava muito, eu tinha muitos esses deslocamentos, o que eu fazia? Eu pegava livros técnicos e eu tentava, naquele período, ler o máximo possível, entender o máximo possível. Porque depois, quando eu enxergasse algo na prática daquilo que estava na literatura, eu reforçava aquele conhecimento. É uma forma que eu encontrei de ganhar experiência com menor tempo. Ok. Né? Então o profissional fala assim, precisa ter tantos anos de experiência, mas às vezes nem tempo não quer dizer experiência. Às vezes aquele profissional que tem 1 ano e ele intensificou conhecimento, ele usou de maneira inteligente a sua vivência prática, às vezes ele vai ter mais experiência que o profissional que está 10 anos estagnado lá. Não quis saber sobre a social, não quis entender legislação previdenciária, não quis entender sobre comportamento seguro, sobre sociologia do trabalho. Não desenvolveu. E, às comunicação vezes, de alto impacto para comunicação de alto impacto para poder ministrar um treinamento. Sim. Então, aquele profissional ficou estagnado. E às vezes aquele de 1 ano não, ele desenvolveu tudo isso. Então ele é mais experiente, sim, no meu entendimento, do que aquele profissional que ficou paradinho ali 5 anos ali sem se desenvolver. O funcionário anterior, para crescimento profissional, tinha que fazer engenharia, né? Você é técnico de segurança, não adianta fazer administração, que você vai ser técnico de segurança, não adianta fazer técnico de meio ambiente, você vai manter técnico de segurança. Para você crescer na área de segurança, tem que fazer engenharia. Então, eu acho que foi um dos grandes bloqueios. Eu acho que, falando do profissional da inteligência, do crescimento, o profissional do futuro, hoje, se o cara fizer uma medicina, ele agrega na sua área, fui muito além, né? Se o cara fazer um curso de ergonomia, se o cara fazer um curso de psicologia, se o cara fazer um curso de comunicação, se o cara Cara, tem muita coisa para ser feito, né? Para ele agregar conhecimento de ser um diferencial. Hoje, um currículo
que hoje, quais são os requisitos teve uma pesquisa no LinkedIn que eu fiz recentemente. Quais os requisitos de recrutamento? O cara ser criativo, o cara se comunicar bem, o cara se vestir bem, o cara se posicionar bem. Às vezes a técnica é um dos últimos itens. Porque o que acontece muitas vezes? A empresa quer um perfil que adere ao futuro, porque a parte técnica ele vai modelar o profissional dentro do segmento da empresa. Sim, sim. E às vezes a empresa ela contrata uma outra empresa para cuidar dessa área técnica. Sim. Eu falo que isso porque eu atendo hoje várias empresas de pequeno, médio e grande porte que a gente tem o papel exatamente de cuidar daquela área técnica. E aí o profissional ele precisa ser o quê? Relações humanas dentro da empresa. Ele precisa saber desenvolver norma, ele precisa aplicar a norma e fazer com que as pessoas tenham aderência, né? Tenham aderência àqueles conceitos primários de prevenção, que é muito difícil, todos nós sabemos, né? Que atuamos na área de segurança, que é muito difícil. É o maior paradigma a ser quebrado. Sim. Mas, né? Não esquecendo da identidade. Vou voltar lá atrás do começo do nosso podcast. Né? Ele precisa, esse profissional, entender qual que é a identidade dele. Ele vai ser o cara analítico, ele vai ser o cara relações, porque ele viu que a identidade que ele mais se identificou, ele tem que buscar o conhecimento dentro daquela trilha. E a nossa área é um leque, né? Um leque gigantesco. Tipo, olha, você pode ser um técnico de segurança da integração, que é o mesmo cara que faz o treinamento. Você pode ser um cara do chão de fábrica que faz a liberação, a PR. Cara, eu conheci um cara que trabalhou comigo, ele era totalmente operacional. Ele fazia uma análise preliminar de risco, uma PR, uma liberação de trabalho, de forma analítica, cara, era perfeito, era intacto. O dia que tinha ausência, tipo, eu tinha até uma certa, algum bloqueio e falava assim, poxa, eu não vou fazer uma liberação igual ele faz nunca, porque eu sou da área de treinamento. E aí tinha gente que, poxa, que era o cara da estatística, o cara fazia os cálculos de taxa de gravidade, de TF1, TF2, TF3, taxa de frequência, o cara fazia coisa melhor. Então, a questão de você, eu quero ser o cara da estatística. Primeiro, vai fazer um bom Excel. Vai saber fazer bons programas, até no DOS, sei lá, esses programinhas mais simples. Sim. Ou conduzir programas que já existem aí. Ou eu posso ser um cara do chão de fábrica, né? O cara que tem uma boa convivência com o pessoal da operação, que mesmo ele chegando lá e alfinetando as não conformidades do setor, que ele saiba conduzindo, o cara sai sorrindo para ele. Fala, poxa, o cara veio aqui, puxou minha orelha, me xingou na boa forma. E ainda eu estou falando obrigado para ele. É isso então, aí. Tudo isso são perfis. É isso aí. Hoje, eu quero ser um cara do administrativo, o cara que vai cuidar do e-social, que vai fazer uma análise crítica de um LTCAT, análise crítica de um PGR, de um PCMSO. Né? Eu vou ser o cara que vou estar sempre de frente a uma integração, vou ser a vitrine da empresa na parte de segurança. Porque, cara, eu já fui em integração, o cara fala, assiste a integração, assiste esse vídeo. O cara vira as costas, eu fico ali, cara, falei, gente, que descaso, que desrespeito. Exatamente. Se aqui ele já está me desrespeitando com segurança, imagina quando chegar lá dentro. Exatamente. Então, fica uma vitrine, fica um mal-estar nesse sentido. Mas, hoje, vamos pensar em curso, né? Vamos pensar em um profissional inteligente para ser um diferencial de mercado. O que você recomenda? Uma área que é fundamental o profissional do futuro entender. Né? Nós vivemos aí na década de 90 o boom do Lerdort. Né? Quem não lembra? A doença do novo tempo, todo lesão mundo de esforços repetitivos e doença muscular de esforço repetitivo do trabalho. Sei lá, é um negócio assim. A famosa Lerdort. E aí o que acontece? Todo mundo teve que reaprender, né, enxergar que a ergonomia existia dentro da engenharia de segurança, dentro da ciência, né, segurança do trabalho, e aí começou a se preocupar um pouco mais com tudo isso. Hoje a gente está vivendo um momento de uma nova doença, que é o burnout, que são as doenças psicológicas, né, que são aqueles problemas relacionados à fadiga mental do trabalho, esforço. Hoje em dia você está conectado o tempo inteiro.
Hoje em dia você sai da empresa, chega em casa, WhatsApp, mensagem. Então, é meio que abrir um portal das empresas para o funcionário. Não são todas as áreas, mas um profissional da área de segurança, eu tenho certeza que esse portal vai ficar aberto. Seja ele engenheiro, seja ele técnico, vai estar aberto esse portal. Então, o profissional do futuro ele precisa estar antenado a isso, a conseguir entender, né, como que isso acontece, como que ele pode contribuir, quais são as ferramentas, o que ele pode desenvolver dentro da empresa para evitar exatamente que aconteça o burnout, né? Ele conseguir envolver outras áreas, quais são essas áreas. Então, esse profissional ele precisa buscar esse conhecimento. A gente ouve muito falar de programas comportamentais dentro de empresa, só que às vezes você tem um programa comportamental, mas está se esquecendo da base. Porque se a mente não estiver sã, o corpo não vai estar sã. Sim. E aí você não vai ter adesão daquele programa. Nem absorção, então, né? Como que as pessoas estão intelectualmente hoje falando? Como que essas pessoas estão mentalmente falando? Será que elas estão doentes ou não? Estão saudáveis? Porque aí sim é válido aplicar um programa de comportamental. Senão ele está já fadado ao fracasso. É jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Então você tem que ter um passo atrás. E essas são as doenças, a gente está vivendo isso cada vez mais frequente, a questão do home office, né? A pessoa está ligada o tempo inteiro. Então o profissional do futuro tem que estar antenado a isso. Outra coisa, ergonomia. Nunca se falou tanto de ergonomia como nos últimos tempos. Ergonomia é coisa com a entrada nova? Não, mas é muito antiga. Mas, né, já pegar as literaturas é algo muito antigo. Só que, atualmente, nunca se falou tanto de ergonomia. Né? As empresas... E vai falar mais, viu? Não, e a gente recebeu uma ligação hoje, falar, não, eu quero uma análise ergonômica do trabalho aqui na empresa. Mas o pessoal liga lá e pede laudo ergonômico, não? Pede laudo ergonômico. Pede laudo. E tem um negócio diferente, né? O laudo ergonômico é algo conclusivo e análise ergonômica é um programa de trabalho. Exatamente. Então, assim, hoje a gente recebe, são inúmeras ligações, né? Até um tempo muito próximo, 5 anos Gente, não existe laudo ergonômico, ok? É só para descontrair aqui. Às vezes a pessoa vai começar a me alfinetar. Mas laudo ergonômico não coloca existe. Aí, né? Coloca no comentário, né? Coloca no comentário aí, se tiver uma visão diferente, né? Sim. Mas a gente recebe várias ligações, coisas que não acontecia, né? Então, assim, o profissional ele tem que estar ligado à ergonomia, ele tem que estar ligado... o cara é mais analítico, eu não gosto de pessoas. Profissional de segurança que não gosta de pessoas, que tem esse perfil, porque profissional de segurança tem que gostar de pessoas. Sim. Eu amo pessoas. Também. Então, assim, quando eu fico meio isoladão assim, né, eu procuro conversar com a televisão. Tem gente que fala o seguinte, ó... Não gosta de pessoas, faz veterinário. Gente, cuidado, que todos os animais ele tem um dono, então são pessoas que você vai ter que gerir essas pessoas que muitas vezes têm um amor muito maior no seu animalzinho, que deve ter mesmo, né? Porque pessoas hoje a gente está envolvido em tudo, em casa, no lazer, no trabalho. Muito isso. mais. Então vamos imaginar que esse cara ele chegou, esse profissional ele caiu de paraquedas lá, fez o curso técnico de segurança, aí caiu de paraquedas lá e descobriu, falou, pô, eu tenho que gostar de pessoas. Eu não gosto de pessoas, né? O que ele pode fazer? Joga fora o curso técnico de segurança do trabalho dele, engenharia de segurança do trabalho dele? Não joga fora, cara. Tem área analítica que você pode trabalhar atrás do computador, sim, né? Sim. Você pode, por exemplo, ir para a área de NR12, aí você faz uma automação, sim, aí você faz uma automação, você conhece já das normas de segurança, regulamentadoras, aí você se especializa naquilo, você vai lidar com máquinas. Segurança tangível. Efetivo ou não efetivo? Atende ou não atende? Mas que não ignora de ele não trabalhar com pessoas, né? Porque vai ter que falar com o operador, vai ter que falar com o cara da manutenção, sim, né? Sim, mas uma frequência menor, intensidade menor. Contato menor, né? Contato menor, sim, contato sim, mais objetivo, você está entendendo? Sim, não é aquele sim, contato que você precisa de persuasão, sim, você precisa de relacionamento. Então, tem pessoas que não gostam disso, sim, né? E às vezes ele descobre isso depois que ele já fez o curso. Verdade. E aí, joga fora? Não. Vai para uma área dessa, por exemplo, né? Então, o profissional do futuro, ele precisa, como eu falei lá no início, ele precisa primeiramente entender qual que é a sua identidade, se ajustar, qual que é o seu perfil. E aí ele se ajusta, porque se tem uma área que é diferenciada de todas as outras, é exatamente a segurança do trabalho. Concordo. Porque a gama de oportunidades é imensa. E se você for pôr a mão no cesto de cada uma dessas gamas de oportunidades,
esse cesto é infinito. Nossa. Se você for cavando, você vai aprofundando, é infindável. Então tem espaço para todo mundo, PJ. Muito bom. Jorge Trindade é o nosso convidado de hoje aqui no podcast, né? No CIPAcast, no projeto #Mochileiro da Prevenção. É um dos representantes aqui do estado de São Paulo. No dia 16, aqui na nossa série, tivemos José Marquerino. No dia 23, tivemos o Carlos Serrano. No dia 30, tivemos o Kleber Cândido. E hoje estamos aqui com Jorge Trindade. E lembrando que na semana que vem, na segunda-feira, às 20h27, estaremos aqui com a Barba Quirino, ok? Tudo que é bom dura pouco. Você sabia que já deu a nossa hora? Rapaz, ó, passou feito um foguete. Cara, queria pegar na sua mão e agradecer a oportunidade de te conhecer, pela oportunidade de a gente poder bater papo. Cara, que conhecimento bacana, que visão, a ótica de Jorge Trindade. Eu acho que é uma ótica que muitos podem discordar, mas não importa. A linha de trabalho que você vai partir é indicação sua, recomendação sua, né? Queria agradecer ao pessoal que esteve conosco, o pessoal da TST Online, nos apoiando, nos colaborando aqui, o pessoal da Ciclope, o pessoal da Airplan, o pessoal da Marf Luvas, o pessoal da OnSafety, o pessoal da Machado Assessoria, o pessoal da Cesla, o pessoal da EHS, Consultoria e Treinamento, o pessoal da Solusolda, Instituto Querino, Grupo Querino, são as pessoas que nos apoiaram, que nos trouxeram para São Paulo para a gente bater um papo de falar de segurança do trabalho. A você que está em casa, obrigado. Aqui estamos na parte técnica, junto com o Grupo Querino, do Instituto Querino, tá? Todo o pessoal está aqui nos apoiando, nos dando todo o respaldo necessário para que a gente pudesse levar um assunto de qualidade de uma forma descolada, descontraída, despojada e que você tenha gosto para a segurança do trabalho, né? E você possa gerir pessoas, gerir ações, gerir máquinas para que as pessoas, os nossos pais de família, as nossas mães de família, os nossos filhos e filhas possam trabalhar e voltar para casa bem. Gratidão a todo mundo. Meu amigo, eu queria que você deixasse os seus cumprimentos finais, Jorge Trindade, e você pudesse dar suas considerações, deixar o seu recado, fica à vontade nesse momento final aqui. Maravilha. Primeiramente, eu quero deixar uma dica. Como eu falei, eu sempre fui um profissional que atuou numa faca de 2 gumes, né? Um profissional que fica num divisor de águas na questão analítica e na questão de relações humanas. Então, eu queria deixar primeiro 2 dicas de leitura. Eu faço isso sempre no SeguraCast, e eu gostaria de deixar 2 dicas de leitura, uma para cada. Uma é um livro recente que eu estou lendo, extremamente analítico, Tire o seu projeto do papel, Scrum. Eu tenho lido muito sobre métodos ágeis, como eu falei, é um eterno aprendizado. Então, tenho lido muito. Então, eu gostei muito desse livro. Eu li outros livros, mas esse é excelente. Ele é bem curtinho, é muito objetivo. É um prefácio da Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Foi escrito por Alexandre Magno. O cara foi cirúrgico. Qualquer pessoa que lê esse livro vai conseguir tirar do papel o seu projeto com o método ágil, que é o Scrum. Excelente, uma ótima dica aí, mais para o campo objetivo, campo analítico. E eu sou um cara muito místico, um cara muito filosófico também, eu gosto muito de relacionamento de pessoas, então eu não poderia deixar uma dica aqui que não fosse do maior educador de todos os tempos, o maior orador do mundo que existiu, que é Jesus Cristo. Então, uma dica de leitura é A Vida Mística de Jesus, de Herbert Spencer Lewis. Excelente livro, boa leitura. Então, são essas 2 dicas. E para quem quiser nos acompanhar, né, Grupo Diretiva.sso no Instagram, o SeguraCast, que é o nosso podcast, né, o SeguraCast, e também quiser encontrar no Facebook, Grupo Diretiva. E temos também um canal, também, o PJ, no YouTube, que é Grupo Diretiva, Sua Direção para a Segurança.
Tá ok? Muito Faça bom. o convite. Muito bom. Gente, segue esse menino aqui, com certeza muitas coisas bacanas vai rolar. Fechamos com a nossa frase: somos todos anjos com uma asa só e só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Uma boa noite a todo mundo, obrigado pela oportunidade, gratidão a todo mundo que está nos apoiando, todo mundo que está nos incentivando. Segue a nossa rede social, @PJShow, joga aqui na tela para mim, tá? Para que a gente possa estar compartilhando. Esse é o PJ Show no YouTube, tem o nosso Instagram também, Instagram @PJShow. Gratidão, sucesso. Segunda-feira a gente volta com o último programa da série CipaCast. Valeu, tchau!